Olá, está no ar o Clipe Eletrônico pela TV Câmara de São Paulo. Aqui sempre discutimos temas relevantes para a sociedade e hoje a violência na qual estamos expostos diariamente pela imprensa, nas redes sociais, nos cinemas e games, é capaz de incentivar ações agressivas na mídia real. Em meio à enxurrada de cenas de violência, seria possível criar uma cultura de paz que nos possibilite um tom conciliador? Ou estamos tão acostumados com a banalidade da violência que até nos esquecemos que existem outras possibilidades? Para discutir a cultura de paz nos dias de hoje, estão na bancada comigo o professor e pesquisador de estudos de paz e transformação de conflitos, Luiz Bravo, o pesquisador do NEV, Núcleo de Estudos da Violência, e professor da ECA, Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Vitor Blota, o advogado e coordenador-chefe de comunicação do IBCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Dr. Gabriel Queiroz, e a monja zen budista Reishin Gandra. Sejam todos bem-vindos, obrigado aí pela presença. E você que está em casa, é nosso convidado, participe aí enviando sua pergunta em nossa transmissão ao vivo no facebook.com/Câmara São Paulo. E você também pode ligar para o telefone 11 3396 4944. Gente, vamos começar discutindo, né, essa questão da cultura de paz. Muita gente em casa não sabe, né, essa questão. A gente está num país tão violento às vezes, né, e falar sobre paz assim é um tema que nem sempre as pessoas estão aí dispostas a falarem, né. O que a gente pode fazer aí no dia a dia pela cultura de paz, né? É mais fácil falar da violência em detrimento da paz? Vou começar com a monja falando um pouquinho. Eu acho que a gente tem que ter consciência que nós estamos num contexto de cultura de violência. E essa cultura de violência não é de um dia, 2 dias, mas séculos. Até o conceito civilizatório traz a cultura da violência, né? A partir do momento que a gente territorializou tudo, né? A gente pode analisar até nossos processos de alfabetização. Como é que o mundo foi apresentado para nós? Quando o mundo nos é apresentado desde a nossa infância, a gente aprende muitas coisas equivocadas. A gente não aprende a olhar o mundo em profundidade, em contentamento e observar que não há ameaças, mas sim oportunidades de convivência. Então, essa questão da violência ela é muito mais profunda do que a gente possa imaginar e que é muito importante processos de educação para desconstruir formas de ver o mundo e começar a construir um olhar mais profundo da realidade. Professor Vitor Blota, pesquisador do NEV da USP, a imprensa muitas vezes comete aí alguns erros, né? Ao valorizar espaço do conflito, ao discutir o conflito ao invés de discutir ideias, né? Às vezes a gente tem aí 2 grupos em oposição, 2 povos em oposição. Como que vocês analisam aí o papel da imprensa nesse processo todo de cultura de paz? Ainda falta muito a ser alcançado? Eu acho que sim, porque a grande motivadora de pautas é a violência, principalmente porque a violação da lei ou uma injustiça, ela é notícia por si mesma e o jornalista não pode deixar de cobrir. Mas como que ele faz essa cobertura? Um dos grandes problemas que a gente identifica é a falta de contextualização do caso. Então, quando você apresenta um caso de violência sem falar o contexto em que ele está sendo aplicado, qual é a série histórica daquele crime, mais você acaba gerando um fato insólito que pode gerar mais confusão, paralisação, medo e insegurança do que levar a gente a entender o problema e também conseguir tomar decisões informadas sobre como enfrentá-lo, como diminuí-lo. Então, a falta de contextualização é um dos grandes problemas que a gente vê nessa questão, porque não podemos deixar de cobrir a violência porque é uma injustiça também, mas a forma que a gente cobre é muito importante nesse caso. Qual que é a análise de vocês em relação a essa questão? Né? Você, Luiz, que é pesquisador de estudos de paz e transformação de conflitos, assim, a imprensa, ela estimula muitas vezes o conflito ao invés de ajudar a resolver? Sim. Bom, primeiramente agradecer essa oportunidade, é uma honra estar aqui presente com todas essas pessoas. Eu acho que a forma como a comunicação, como os canais de comunicação retratam conflitos e a violência é muito simplificada. Faz muito sentido isso que você traz.
E acho que essa questão, essa palavra que você usou para mim é muito importante, até por isso que eu gosto de me identificar como alguém que estuda transformação de conflitos e não resolução de conflitos, porque essa simplificação muito presente na mídia diz respeito às respostas imediatas dadas a um contexto extremamente simplificado sobre questões muito mais amplas e profundas e que demandam um esforço e uma dedicação de resposta muito mais sofisticado. E eu acho que essa simplificação da violência nos distancia do problema, nos faz aceitar episódios de violência com muito mais facilidade por conta desse distanciamento objetificado, né? E assistir na televisão é muito mais fácil do que você estar ali, ver no jornal também, do que estar ali presente e ver o que está acontecendo. E respostas simplórias em torno disso acabam sendo muito mais recorrentes. Então, eu acho que a responsabilidade dos canais midiáticos gira em torno de uma abertura maior para um convite de como juntos transformarmos. E aí a ideia de transformação e não de resolução. As respostas e as soluções não podem ser dadas de uma maneira muito simples e de uma maneira ainda mais muito dualista. Ou você faz isso, a gente resolve, ou você faz isso, a gente continua no caos. São inúmeras as possibilidades de como se transformar e lidar com a violência. Essa cultura de paz ajudaria a resolver, professor Gabriel Queiroz, doutor Gabriel Queiroz, ajudaria a resolver muitos processos aí na justiça brasileira, por exemplo, na justiça mundial. O que vocês veem no dia a dia, assim? O que pode ser trabalhado aí para evitar problemas na justiça, enfim? Perfeito. Inicialmente também agradeço o convite, é um prazer enorme dividir aqui essa mesa com especialistas no assunto. Sim, de fato, o desenvolvimento de uma cultura de paz evitaria todos os atos de forma belicosa que a gente observa diariamente na justiça brasileira. De fato, corroborando o que a Mon já falou, nossa sociedade foi construída com base em conflito, em pensar sempre em relações conflituosas, em disputa, muitas vezes, de poder. Essas disputas passam de um modo para a sociedade de forma tão arraigada que isso se transforma em mais processos judiciais, em mais brigas judiciais, esquecendo, por óbvio, que há a possibilidade de você mediar um conflito sem a necessidade de judiciário, muitas vezes. E isso não é uma matéria muito debatida, não é algo que é muito espalhado e, enfim, discutido mesmo pela própria sociedade. Então, de fato, a ausência de movimentos pró-cultura de paz faz com que há uma proliferação ali de processos judiciais como um todo. Isso está mudando, gente, ultimamente. Assim, a gente tem mais aí movimentos voltados para a cultura de paz, para discutir novas alternativas aí, para a discussão de temas relevantes na sociedade, ou mesmo até um conflito ali entre vizinhos, desde até nações, assim. O que tá mudando alguma coisa ou está exacerbando nos últimos tempos? Aí que eu acho que a mídia tem que divulgar, né? Muitas pessoas se formando em mediação de conflitos, né? Tem a justiça restaurativa. Estão ocorrendo movimentos em que busca a mediação e a conversa e o diálogo. Isso não é divulgado, isso precisaria ser divulgado, né? Existe toda uma lógica, eu como monja zen budista, a nossa prática é a meditação, a nossa prática é olhar em profundidade, nos conhecer primeiro, que emoções estão em mim, como eu lido com essas emoções, eu consigo ouvir o outro, ver o outro, as necessidades que o outro está manifestando. A gente não tem esse treinamento de se autoconhecer e olhar a realidade em mais profundidade, né? E esses meios expedientes, essas técnicas que estão surgindo, elas estão permitindo um novo olhar. Só que, como você diz, não é divulgado. Talvez se a gente precisasse criar um canal público em que essas boas práticas, boas experiências pudessem ser divulgadas, né? Hoje a meditação tem tido muito espaço nas empresas e tal, mas eu medito para quê? Para quem? Para me escapar do mundo? Para criar um mundo que não existe? Não. Eu faço a prática meditativa para me conhecer e até que ponto eu reproduzo ou não a violência. Até que ponto eu sou uma reprodutora ou até que ponto eu transformo. A gente tem dificuldade de ouvir o outro, o diferente, de uma maneira geral, e a gente acaba reproduzindo isso no dia a dia, na imprensa, nas relações humanas. Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que nós temos, né, Monja, se me permite, a partir do momento que a gente se afirma no mundo, a gente estabelece uma certa identidade. E alguns autores vão dizer que quando a gente estabelece a nossa identidade, necessariamente ela não é igual à do outro, a gente estabelece uma diferença em relação ao outro.
Mas como que a gente vai tratar essa diferença? Ou a gente pode tratar como antagonismo, ou seja, para eu continuar afirmando minha identidade, o outro precisa diminuir a dele, negar a dele. Ou a gente pode ver de uma forma mais realista, que alguns chamam de agonista. Ou seja, a gente convive sim com as dificuldades, as diferenças, porém a gente, ao invés de transformar essa diferença numa inimizade, num inimigo, se tiver uma posição política diferente, por exemplo, ele pode ser um adversário. Só que hoje não, a gente transforma adversários em inimigos. Para a gente subsistir, a gente precisa eliminar o outro. Então, eu acho que isso é um pouco do mecanismo que acontece, e a solução, talvez, da cultura de paz é também aceitar que a vida é conflituosa também. O conflito não pode ser eliminado pura e simplesmente, como o Luiz falou. A gente pode transformar, talvez, os inimigos em adversários. E aí a gente tem espaço um pouco mais comum para discutir. Luiz, aproveitando esse tema que ele falou, quer dizer, muita gente vê o conflito como uma coisa negativa, né? Mas no trabalho de cultura de paz, a gente vê o conflito como uma coisa positiva, né? Cada um tem a sua ideia e tal. Como trabalhar isso, assim? Como passar isso para as pessoas, de que o conflito não é uma coisa ruim, de que o conflito pode ser uma coisa produtiva e somar para os dois lados? Sim, sim. E isso eu acho que é o X da questão quando a gente busca refletir sobre cultura de paz e busca refletir sobre como se lidar com conflitos. O conflito é uma oportunidade. Mais do que isso, o conflito ele é inerente à vida, ao ser humano. Mais do que isso, à vida. Sem conflito não há diversidade, não há aprendizado, não há construção do novo. E isso é uma coisa que eu acho importante problematizar quando a gente pensa a cultura de paz. Paz não é ausência de conflito. Muito pelo contrário. Muitas vezes discursos de paz estão baseados na violência. Então, a forma estrutural que a gente tem muito presente hoje de como se lidar com o conflito se baseia na violência. Um dos grandes adágios muito presentes, eu pelo menos tive direito romano na faculdade, estudei direito. Um dos adágios mais famosos, e principalmente quando você cai no direito internacional, é: se você quer paz, prepare-se para a guerra. Então, perceba como a justificativa de construção de paz está na linguagem da violência. Conflito, paz não é ausência de conflito, é como lidar com conflito. E a violência é uma tecnologia de como se lidar com conflito, uma tecnologia construída culturalmente pelos seres humanos. E que, como a Monja disse logo no início, cultura essa que está presente, né, na nossa realidade social e histórica há muito tempo. Por isso, difícil de lidar, de dissolver, de desconstruir. Conflito é uma oportunidade. E o que a cultura de paz traz, né, essa ideia, esse ideário de cultura de paz internacional, colocado à frente por diversas organizações internacionais e abraçado aqui no Brasil também por inúmeras organizações que também não recebem o mesmo holofote que ações violentas recebem, busca esse convite: como lidar com o conflito, pela conversa, pelo olhar no outro, pelo respeito, pela admissão de que o que é diferente de mim não vai contra mim, pode me enriquecer, pode servir como um convite para eu aprender e crescer. Tá certo, a gente continua esse assunto depois do intervalo, na volta discutindo aí os desafios de se criar uma cultura de paz no mundo cercado pela violência. Até já. Estamos de volta com um clipe eletrônico que hoje discute a cultura de paz na atualidade. Hoje na bancada, o professor e pesquisador de estudos de paz e transformação de conflitos, Luiz Bravo, o pesquisador do NEV, professor da ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP, Vitor Blota, o advogado e coordenador-chefe de comunicação do IBCRIM, Dr. Gabriel Queiroz, e a monja zen budista Raishin Gandra. Vamos começar falando aqui com o Dr. Gabriel. Dr. Gabriel, a gente vive numa sociedade extremamente violenta, né, aqui no Brasil, na América Latina de uma maneira geral, e hoje a gente tem aí os chamados haters, né? A gente tem a extensão da sociedade ali nas redes sociais, né? Como é que a gente pode trabalhar essa cultura de paz, começando pelas redes sociais? Perfeito. Essa é uma questão muito recente, né? As redes sociais e a proliferação das redes sociais é um fenômeno muito atual. Ter uma resposta clara, objetiva e certeira com relação aos conflitos existentes nas redes sociais é algo muito difícil. Acho que ninguém tem uma resposta sobre como a gente pode lidar com as redes sociais. O que se tem hoje é
uma falsa sensação de impunidade e segurança para aquelas pessoas que desenvolvem suas atividades por meio das redes sociais. Elas pensam que ali, naquele ambiente virtual, elas estariam salvas de qualquer responsabilidade por atos que elas fazem, que elas cometem ali naquele ambiente virtual. Eu acho que o nosso desafio, de fato, é trabalhar nesse ambiente virtual, na disseminação de informação, para aumentar a cultura de paz, né? Entender que aquele ambiente, ainda que seja de certa forma, pró-anonimato ali, mas que não na verdade, seja um ambiente fértil para formações, uma cultura voltada ao desenvolvimento da paz e da resolução de conflitos de forma mais adequada. Gente, falando um pouco sobre cultura de paz no Brasil, né? A gente está num momento aí de extrema animosidade entre as pessoas, né? Não só nas redes sociais, por conta da política, por conta de vários assuntos aí que a gente tem no dia a dia, né? Como trabalhar aí esses sentimentos aí que as pessoas têm, que muitas vezes elas consideram esses sentimentos antagônicos, né? E nem sempre esses sentimentos são antagônicos. Gostar de um determinado político ou de outro, gostar de enfim. Como é que isso pode ser trabalhado com as pessoas, assim, para que elas discutam mais e briguem menos, de uma maneira geral? Eu acho que, enquanto a gente não sair dessa mentalidade dualista, a gente não vai conseguir sair dessa crise, né? Primeiro, eu acho que as redes sociais são fundamentais, extremamente importantes. Está ocorrendo uma catarse descontrolada nas redes sociais. Eu acho isso fantástico, né? Eu acho que a senhora gosta, então? Eu acho que é importante essa coisa que tá surgindo, porque não existe mais canais. As pessoas não estão mais presentes nos canais representativos, então elas se desabafam nessa rede. O que a gente precisa fazer é de que forma a gente trabalha essa rede, positivando no sentido assim, colocando bons exemplos que desconstruam um pouco esse pensamento. A gente tem que sair da ideia de inimigos, a gente tem que sair da ideia de partidos que ganham e que perdem. A gente ainda está muito nessa polaridade e a mídia realmente alimenta isso. Como é que eu olho em profundidade? Eu vejo, gente, que necessidades humanas mais fundamentais não estão sendo atendidas. O que está acontecendo com o ser humano que está inseguro e, por estar inseguro, está reagindo, está se tornando violento? O que está acontecendo com esse ser humano? Então, esse olhar que a gente tem que ter e não ficar discutindo ideias muito, muito claras. Ele é um político que está nessa condição, é o outro que vai ser. A gente tem que sair e confundir, colocar outros elementos de reflexão. O que de fato está acontecendo com o Brasil? O que de fato que o povo quer falar e não consegue falar e verbalizar? Então, a gente tem que mediar essa fala que não está sendo dita e não iluminar a fala que está sendo dita. Então, essa questão do eu e do outro, né, é muito trabalhada dentro da universidade, é muito trabalhada aí no meio acadêmico, né? Como que a gente pode trazer isso para a sociedade? Como que a gente pode sair desses muros acadêmicos e discutir isso no dia a dia com as pessoas e transformar mentes e fazer com que elas evoluam aí num debate? Uma das formas que a universidade tem tentado fazer para realmente sair dos muros, sair da discussão mais teórica, filosófica, é tentar realmente criar projetos de intervenção, por exemplo, que eu realizo em escolas públicas em São Paulo, que é o Observatórios de Direitos Humanos nas Escolas. E nós fomos identificando que, para trabalhar esse tema, os direitos humanos e a cultura de paz na escola, não adianta a gente chegar com uma cartilha e falar para os alunos sentarem e copiarem aquilo para decorar. Cada lugar tem a sua lógica, né? Exatamente. Então, a gente tem que fazer uma associação lá entre os funcionários da escola, dos alunos e também da comunidade, mas com atividades que permitam um diálogo, trocas de ideias, diminuição de hierarquias, às vezes o uso do lúdico e do ficcional para que a gente possa se identificar também, que a gente possa experimentar, ainda que de forma indireta, um pouco da vida de alguém que é diferente, mas que em alguma medida pode ter a ver conosco. Então, eu gosto muito do jornalismo em quadrinhos, do uso de filmes e das representações dramáticas. Eu acho que isso faz com que a gente saia do
eu sei de uma coisa, você não sabe, ou eu tenho uma posição, você tem outra, mas não, todos têm histórias de vida e todos têm emoções que, se apresentadas de uma forma aberta, tudo podem tocar o outro, e aí a gente vai vendo mais semelhanças do que diferenças, ou um pouquinho mais de semelhanças no diferente. Então, tenho pensado um pouco assim, sabe? Ter um contato com o outro a partir de uma história de vida, mais do que de uma doutrinação, mais do que algo que eu tenho que ler um catálogo e aprender com isso, né? Eu só tocou num ponto importante que eu queria trazer aqui para a discussão, quer dizer, que é doutrinar, né? A gente tem aí desde o início da humanidade assim a cultura do colonialismo, né? Quer dizer, levar a lógica de um povo para outro povo, né? Não será isso que está acontecendo, por exemplo, com a pacificação, né, dos morros cariocas no Rio de Janeiro, levar a lógica do asfalto para o morro, assim. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, assim, né? A gente quando fala em pacificar, a gente fala em transformar, levar a civilização até determinado setor da sociedade. A gente não está querendo impor uma lógica de determinado setor em detrimento de outro, não é isso? Muitas vezes o que acontece? Sim, eu acho que essa lógica, ela sustenta muito, né, a institucionalização da violência. Eu só não diria que isso faz parte da nossa história desde o início da humanidade, né? A humanidade tem mais ou menos, nós assim como somos, mais ou menos 200 mil anos, mas com essa capacidade cultural uns 60, 80 mil anos. E lá no início a coisa não era assim, era a troca, até porque era uma oportunidade de descoberta, era tudo novo, né, para os nossos antepassados. Isso é muito recente, né, essas tecnologias de violência e essas formas de imposição. E você trouxe agora um aspecto muito importante, que eu acho que eu toquei há pouco tempo atrás, o discurso da pacificação como extremamente opressor, né? E no movimento de colonização das Américas, no movimento de assassinato em massa de etnias que causavam dificuldades, esse tipo de coisa. Os espanhóis, quando chegaram aqui... Exatamente. Né? Então, isso diz muito em como a gente quer lidar com a diversidade. Então, a gente está muito acostumado com o respeito a fórmulas prescritivas pré-estabelecidas que dizem que é certo e que é errado a partir de um lugar civilizado, né? É assim que a gente lida. O direito funciona assim, mais ou menos. E isso é muito opressor. Como lidar com com inúmeras culturas que já existem, que são nutridas, se desenvolvem há muito tempo, às vezes debaixo de maneira subversiva, por assim dizer, mas que ainda são muito vivas e são muito importantes se a gente pensar no aspecto que o Vitor trouxe da identidade, né? A necessidade por trás da identidade é o pertencimento. E quando você traz fórmulas prescritivas de como ser bom, de como ser certo, de como ser pacífico, isso pode ser muito violento. Então, é o convite a essa diversidade, a esse diálogo com o outro, de como fugir dessas normas prescritivas, de como abrir espaço para trazer à tona daquilo que faz sentido para as pessoas envolvidas e, a partir daí, construir um novo, que está além da dualidade que a gente está acostumado, do certo e do errado, ou isso ou aquilo. Então, isso abre espaço para um enriquecimento cultural muito grande. Eu tenho uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Patrícia da Costa. Ela enviou uma mensagem aqui pelo Facebook dizendo o seguinte: meu filho tem 6 anos e fala obrigado, por favor, e algumas pessoas acham isso bonito porque quase não veem isso numa sociedade. É isso, gente, é a gente incentivar as pessoas a agradecerem, a se importar com o outro, a se importar com a individualidade do outro. Está certa essa mãe aí quando ela fala isso? Qual que é o papel da família na educação e na formação para a cultura de paz de uma maneira geral? Falo por mim, eu acho que é extremamente importante esse posicionamento por parte da mãe. É uma semente que se planta, porque a partir do momento que você estabelece ali um posicionamento para a criança se portar de uma forma, mediar um conflito de uma forma educada ali, ela começa a aceitar melhor diferenças e a partir daquelas diferenças, ao invés de existir um combate, um conflito, ela passa ali a tentar de diferentes formas resolver possíveis conflitos. Então, eu acho que é fundamental, parabéns, do meu ponto de vista, ela está de parabéns. Tá certo, gente. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos discutindo aí os desafios de se criar uma cultura de paz no mundo cercado pela violência. Até já.
Estamos de volta com o Clipe Eletrônico, que hoje discute a cultura de paz na atualidade. E hoje na bancada, professor e pesquisador de estudos de paz e transformação de conflitos, Luiz Bravo. O pesquisador do NEV, professor da ECA na USP, Vitor Blota. O advogado e coordenador e chefe de comunicação do IBCCRIM, Dr. Gabriel Queiroz. E a monja zen budista, Raichin Gandra. Vamos falar um pouco sobre cultura de paz no mundo nesse bloco, né? A gente tem aí inúmeros conflitos ao redor do mundo e palestinos e israelenses, a gente tem agora o Trump lá nos Estados Unidos, a gente tem o drama dos refugiados, a gente tem ali na África, né? A gente só noticia a África muitas vezes aí a questão da violência, conflitos tribais, ao invés da gente valorizar a cultura africana de uma maneira geral. Isso tudo acontece pela falta de diálogo das pessoas, pela falta da intenção de ouvir o outro, né? É difícil mesmo ouvir o outro, é um povo em detrimento do outro. A impressão que eu tenho é que a gente está realmente numa crise civilizatória, né? Eu acho que a gente está num momento que o planeta não está mais dando conta de sistemas autoritários, não dá mais conta, como Venezuela, que nós estamos testemunhando em silêncio. É o nazismo que voltou, de uma certa forma, quer dizer, e os povos estão reagindo. Agora, os refugiados estão buscando aquilo que é de direito, uma vez que várias civilizações viveram das condições de suas terras, das suas condições de vida. Então, eu acho que é um momento da gente rever mesmo como lidar com essas crises que estão surgindo, que, para mim, eu ainda acho que são crises necessárias, que elas estão surgindo e que nós precisamos ter ferramentas para cuidar disso, criar um pacto global de entendimento desses conflitos, né? E a ONU, nesse contexto, como ela está, quer dizer, como é que lida com esses conflitos tão profundos, né, históricos. Voltando a falar só um pouquinho, isso é resultado da nossa crise individual, nós como seres humanos, como eu reproduzo a violência. Não é diferente do que acontece nos países. Nós reproduzimos essa violência. Como é que eu me conheço a ponto de mudar, de me desconstruir para respostas diferenciadas? A mesma coisa se eu estou num governo, num Estado. De que forma eu respondo com políticas públicas que não reproduzam a violência, mas que garantam diálogos locais, diálogos regionais? Né? Então, nós temos que ser facilitadores dessa cultura de paz e não violência, né? Professor, a gente tem aí uma tradição aqui em São Paulo de receber, né, o imigrante. A gente tem, São Paulo foi construída em torno dos imigrantes, né? Ao mesmo tempo, a gente tem alguma intolerância, né? A gente tem imigrantes, por exemplo, haitianos que vêm para cá, africanos, né? Eles reclamam muitas vezes aí de racismo, né? Coisa que nem sempre eles estão acostumados no país deles e tal. Como que a gente pode trabalhar isso, não só na mídia, mas de uma maneira geral, assim, o aceitar a pessoa que está vindo de fora, o imigrante que está chegando nesse momento, agora, aqui no Brasil? Eu acho que podemos pensar num leque de direitos, de formas de inclusão que passam não só por uma questão de trabalho, condições sociais, econômicas, que é um dos direitos que as pessoas buscam, né, principalmente numa situação de refúgio e tudo, mas toda uma questão cultural. As pessoas que se refugiam, elas não se refugiam porque elas querem. Muitas que se refugiam, elas, se tivesse uma situação melhor no seu país, elas gostariam de voltar, porque tem uma conexão com aquele lugar. Então, essa ausência, por exemplo, essa questão cultural de identidade, essa saudade de casa, é um dos temas que pode ser tratados em eventos culturais, formas de promoção desses outros aspectos culturais, das próprias profissões e dos saberes dessas culturas. Então, a gente tem que pensar em formas de integração que vão além de uma mera ocupação de um trabalho, que a gente já sabe que nem isso, né, é garantido de fato, mas a gente tem que pensar em outras formas, então, de trabalhar essas culturas e de fazer esse trânsito também, porque é um pouco do desafio da diversidade, que é muito diferente de pluralidade. Pluralidade são vários, como se fosse um catálogo de opções para nós. Agora, a diversidade é algo que tem que ser trabalhado, que tem que ser misturado, que tem que ser trocado. A gente tem que esperar esse contato, que às vezes é um contato conflituoso, do estranhamento, mas eu acho que é o esforço que a gente tem que fazer
diversificação também dos temas na mídia. E a gente descobre, por exemplo, numa pesquisa recente, que a palavra refugiado normalmente está associada a outras palavras que consideram positivamente essa pessoa, ou seja, ela precisa de uma atenção, etc. Agora, a palavra imigrante, quando aparece na imprensa, ela está sempre associada a alguma coisa ruim, ou alguma coisa negativa, alguém que está querendo pegar o trabalho de outra pessoa. Então, você vê, você já tem um tratamento diferente aí nesse caso. Então, temos que tentar reverter, que eu acho que com essa abertura mais, né? Agora, e a questão religiosa, né? Essas pessoas vêm de vários lugares, ou elas transitam aí por vários lugares com as suas religiões, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil a gente é extremamente católico, né? Como trabalhar essas outras religiões, como discutir isso, né? A gente não está acostumado, nem aqui em São Paulo um pouco mais, mas em outras partes do Brasil nem sempre. Como discutir essa questão religiosa aí da pessoa que está chegando? Essa é para mim? Posso? Pode. Nós estamos desenvolvendo muito diálogo interreligioso. Hoje há um grande movimento das religiões se conversarem, né? É uma coisa que está sendo amadurecida e participamos de vários encontros de diálogos interreligiosos. Tem que acolher essa diversidade, é a riqueza da humanidade, essas diversas perspectivas de olhar o sagrado, né? Então, olhar isso não como uma ameaça, mas como uma grande agregação e riqueza da humanidade, né? É aquela coisa, nós temos que suspender nossos pressupostos e ouvir plenamente o outro com a novidade que o outro está trazendo, né? E no campo da religião, mais ainda, né? Porque a religião é o sagrado, é o não saber. Como é que as tradições culturais veem esse não saber? E observar e aprender. Agora, professor Luiz Bravo, por que a violência atrai tanto as pessoas assim? Por que a gente prefere discutir a violência ao invés de discutir a paz? Isso não só aqui entre nós brasileiros, né, no mundo inteiro, de uma maneira geral. Sim, eu não acho que a gente prefere a violência. Eu acho que isso é um comportamento extremamente complicado, é um paradoxo que a gente vive. Diversas linhas da psicologia se dedicaram a esse estudo. Da forma como a gente vive hoje, a maneira como eu entendo isso é que a gente é atraído pela violência porque ela é exceção. A gente não vive violência, pelo menos na nossa realidade, ou do lugar privilegiado do qual eu posso falar, de onde eu venho, eu não vivencio violência, né? Eu não sou oprimido, eu não vejo violência toda hora. Quando ela aparece na televisão, dessa maneira teatralizada que ela aparece, né? Com um mocinho, com um bandido, é uma história que me chama a atenção, né? No jornal, a manchete e tal, porque eu não vejo isso todo dia na minha vida, né? É o rabo que está balançando o cachorro, isso me chama a atenção. E isso é um convite que eu faço para todos nós e para todo mundo. Pense num episódio da sua vida que mais te inspirou, que mais te marcou. Lógico que você pode pensar agora em algum momento traumático, mas pensar em algo que te inspirou, provavelmente você vai pensar em algo Não está relacionado à violência. Uhum. E é o que eu falo para as pessoas. Nosso mundo é muito violento, sim. A violência está presente, ela está disseminada, é um problema muito grave com o qual a gente precisa lidar, mas nós não vivemos a violência. Saia na rua. Se você tem medo do que você está vendo na televisão, saia na rua. E lide com as pessoas. Quando você sair do portão da sua casa, não vai ter alguém esperando para te atacar, né? No meu caminho de casa aqui para esse lugar, eu vi muito mais exemplo de cordialidade e de convivência não violenta do que exemplos de pessoas, né, correndo, se protegendo, esse tipo de coisa. Saia da sua bolha. Então. Saia da sua bolha, exatamente. O convite é esse. Eu acredito, isso também outro convite que eu faço, existe um estudo feito que culminou em algo conhecido como Declaração de Sevilha, né, de 1986, Declaração de Sevilha sobre a violência. Diversos cientistas e professores foram reunidos nessa cidade por convite da Unesco em 1986. Quais as perguntas foram feitas? O ser humano, dentre várias outras, o ser humano é naturalmente, inerentemente, geneticamente violento? Não, não é. Pelo contrário, nós construímos coisas significativas para nós estabelecemos a nossa riqueza cultural, social, filosófica por intermédio de relações não violentas. Doutor Gabriel, quais são as experiências, né, de conciliação, de mediação de conflitos e de promoção da paz que a gente tem na justiça, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? O que vocês experienciam, né, em casos de justiça, que a gente pode, o que vocês veem de uma maneira geral que a gente pode trazer para o dia a dia como lição aí? Perfeito. Nos últimos anos, até por uma iniciativa do próprio CNJ e de outras entidades, a resolução de conflitos ela foi estabelecida de diferentes formas.
Eu poderia destacar uma que foi citada aqui pela Monja, que é a justiça restaurativa, que é um procedimento criado que envolve tanto aquela vítima de violência, como também o Poder Judiciário e o autor de um determinado crime, em que, colocados em uma situação, em conjunto, chegam ali a um determinado resultado que é benéfico para a vítima e também não saia como algo sem resposta do Estado ante aquele cidadão que cometeu um determinado delito. Então, acho que se tivesse de destacar uma iniciativa que me parece muito promissora e muito adequada, é a justiça restaurativa, né? Especialmente em casos que envolvem delitos patrimoniais, que muitas vezes o indivíduo que sofreu com aquele delito, ele não busca a punição exacerbada daquele agente, sim, muitas vezes, o retorno daquele seu patrimônio, né? Ou outra resposta que não seja simplesmente jogar um indivíduo dentro de uma cadeia superlotada, que ele vai sair daqui a X anos mais violento do que nunca. Então, eu acho que essa é uma iniciativa que a gente tem que olhar e eu acho que é algo que a gente tem que pensar muito e disseminar. Tá certo, muito obrigado, gente. Eu queria agradecer a vocês todos aí pela discussão. E o Clipe Eletrônico de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.